Não só de poucas coisas se faz uma casa minimalista. Uma casa minimalista, na verdade, se faz refletindo seus valores e tendo dentro dela tudo aquilo que é essencial para você. Antes de eu continuar esse vídeo, eu quero saber o seguinte: você está pronto, você está pronta para romper com o status quo dentro da sua casa? E aí, Minimal, o começo desse vídeo te deixou intrigado ou intrigada com uma pulguinha atrás da orelha do tipo: o que o Aldaz vai falar sobre minimalismo na minha casa, sendo que não é sobre ter poucos objetos? O que existe além disso? Te deixou com uma pulguinha atrás da orelha? Constantemente eu trago aqui no canal temas um pouco mais aprofundados. Então, basicamente, todo mundo sabe que ter poucos objetos, ter objetos essenciais na sua vida, é praticar o minimalismo. Só que o minimalismo ele é muito mais profundo. E na sua casa, ter poucos objetos é um dos pilares. E eu quero trabalhar nesse vídeo aqui um outro lado que praticamente ninguém fala a respeito, mas que é fundamental para você ter um espaço, um lar 100% minimalista. Para que todo mundo esteja no mesmo pé de compreensão, tem um detalhe que eu gosto de salientar toda vez que eu vou falar sobre casa minimalista, que é a relação desse termo, casa minimalista, com o estilo de vida minimalista e o termo casa minimalista com o estilo arquitetônico minimalista, que são coisas diferentes. Dentro do estilo arquitetônico minimalista, uma casa minimalista vai seguir preceitos de técnicas construtivas, de estética minimalista, né? Inclusive, se você não sabe, a célebre frase "menos é mais" foi dita pelo arquiteto alemão precursor do estilo minimalista dentro da arquitetura, Mies van der Rohe, né? E depois ela se difundiu para várias frentes, vários estilos, que se apropriou desse termo, que é muito adequado para representar o minimalismo, né? Então, menos é mais veio da arquitetura, veio de Mies van der Rohe. Já quando a gente fala de uma casa minimalista dentro do estilo de vida minimalista, a gente está falando de um lar minimalista, um lar que vai representar o essencial para você, independente da técnica construtiva, independente da estética que ela siga. Essa casa minimalista dentro do estilo minimalista, esse lar minimalista, essa casa de uma família minimalista, ela pode ter qualquer técnica construtiva, ela pode ter qualquer estética. E justamente essa diferenciação da casa minimalista para o estilo arquitetônico e para o estilo de vida que já puxa o primeiro tema que eu quero falar com vocês, que está dentro do conceito geral da sua casa minimalista, do seu lar minimalista. Só que antes de eu entrar nos detalhes, eu preciso te convidar para você fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para receber sempre que sair um vídeo novo por aqui. Na sua jornada minimalista é muito importante você estar em contato com ideias sobre o minimalismo, referências, conceitos, para cada vez mais construir novas crenças na sua vida. O minimalismo, ele é sobre você romper com o padrão de sociedade que tem hoje, o padrão que todo mundo segue, de hábitos, de costumes, de consumo e tudo mais, e construir novas ideias, ideias alinhadas com o que é essencial para você. Então, para construir uma crença nova de algo que está tão enraizado na nossa cultura, você precisa estar em constante reafirmação sobre aquele tema. Então, por isso é tão importante você fazer parte da nossa família aqui, estar também conectado em outros canais, estar conectado no Instagram também comigo ou com outros produtores de conteúdo sobre minimalismo, para reafirmar essas ideias, esses conceitos na sua vida. Então vamos lá, quando a gente fala do conceito geral do seu lar minimalista, dessa sua casa, desse seu abrigo minimalista, você deve fazer o seguinte questionamento: qual tipo de casa, qual tipo de moradia? Pense em moradia, porque casa a gente já pensa numa estrutura, a gente tem uma imagem quando se fala em casa. Pense em moradia. Qual tipo de moradia está mais alinhada com o meu estilo de vida, está mais alinhada com os meus valores, está mais alinhada com o que é essencial para mim, para minha vida e para minha família? Faça esse questionamento e reflita muito a respeito. Normalmente, quando a gente fala em casa, quando eu falo em casa, a estrutura que vem é uma estrutura de uma casa normalmente de alvenaria, que é o mais padrão, né? Alvenaria e concreto, com X quartos, X suítes
e vai ter também lá uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha, isso e aquilo, vai ter uma área de churrasqueira, não vai ter uma área de churrasqueira. Se for um apartamento, vai ter churrasqueira na sacada, não vai ter churrasqueira na sacada, vai ter vagas de garagem, quantas são essas vagas? Você já forma uma estrutura na cabeça. Só que quem é que disse que a nossa casa precisa ser uma casa de alvenaria e concreto e tá cravada no chão, por exemplo? O que eu quero dizer é o seguinte: imagine uma família formada apenas por um casal. Duas pessoas que se relacionam, moram juntas e querem seguir assim por um bom tempo. Só que esse casal, ele adora viajar, adora aventura, conhecer novos lugares. Da mesma forma, esse casal também se contenta com pouco espaço. Eles não precisam de muito espaço, eles não costumam receber muitas pessoas em casa, eles se contentam com um espaço mais contido. Será que esse casal precisa de uma casa padrão, de alvenaria, concreto, com X salas, um número X de suítes? Ou será que não? Será que para os valores deles, para as coisas que são essenciais para eles, talvez um motorhome ou uma van adaptada para ser uma casa não seja algo esplêndido para eles, não seja algo essencial, fundamental, que vai gerar mais valor na vida deles, porque assim eles vão poder viajar, conhecer novos lugares e com eles, sim, vai a casa deles. Aonde eles vão, eles estão levando a casa junto. E assim eles têm uma vida com mais aventura, com mais dinâmica. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você refletir, a respeito da estrutura em geral da sua casa. Ela reflete os seus valores? Ela está alinhada com o que é essencial para você? Bom, talvez o exemplo de uma casa sobre rodas seja algo muito ousado para você, ou algo muito fora do que é essencial na sua vida, fora dos seus valores. E é muito importante que você reconheça de fato o que está alinhado com o seu estilo de vida. Então vamos pensar numa moradia que está dentro de um terreno. Você tem um terreno hoje e você vai construir a sua casa. Automaticamente, por padrão, até por ser uma técnica construtiva muito mais difundida no Brasil, por ter muito mais mão de obra, a gente acaba pensando numa casa de alvenaria e concreto armado, é o que a gente está acostumado. Antigamente, aqui em Florianópolis, as pessoas diziam que quando uma pessoa morava numa casa de madeira e ia construir uma casa de alvenaria, ela ia construir uma casa de material. Ah, não, a casa do fulano é de material. Não, é uma casa mista, metade material, metade madeira. Aí, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, os professores falaram a respeito disso, desse hábito das pessoas dizerem que casa que não é de madeira é de material. E aí vem a seguinte questão: a madeira não é material? Existem casas magníficas que são feitas de madeira, assim como existem casas magníficas que são feitas com estrutura só de aço, com revestimento de gesso acartonado, por exemplo. Tudo é material, existe uma infinidade de possibilidades construtivas, de técnicas construtivas. Então a gente precisa romper com esse padrão de que uma casa bonita, uma casa luxuosa, uma casa confortável, ela precisa ser de alvenaria e concreto. Você já ouviu falar em casas container? Muito provavelmente sim, porque é uma forma habitacional que tem se difundido nos últimos anos. E esse tipo de moradia vem justamente desse questionamento, vem justamente desse levantamento de novas possibilidades para moradia. E muito mais do que ser algo diferente, a questão de usar uma técnica construtiva com estrutura de container é muito sustentável. Talvez você não saiba, mas um container, quando ele sai do país de origem dele e vai para o país de destino, quando chega lá no país de destino e ele é esvaziado, muitas vezes ele fica sem utilidade, porque ele não volta para o país de origem. Isso porque para a indústria, para o mercado, é muito caro transportar um container vazio. É mais barato lá no país de origem fazer um novo container e levar de novo esse container para aquele país de destino. E dessa forma o país de destino de um container começa a ter acúmulo de container, um cemitério de container vazio, sem utilidade. Esses containers sem utilidade, eles teriam dois destinos. Ou eles serem reciclados, o material inteiro ser reciclado, passar por um processo de reciclagem para ter uma nova matéria-prima e fazer algo a partir disso. Ou é dado um novo uso para esse container. Foi com essa ideia de dar um novo uso para esse container que a construção civil teve um olhar para o container e dessa forma começou a ver possibilidades dentro da arquitetura para essa estrutura. Eu e a Renata, a gente tem um terreno e a gente tem pensado como que vai ser a nossa casa, com qual estrutura a gente vai fazer essa casa. E uma das possibilidades que é muito latente para a gente é fazer uma casa de container, pela questão da sustentabilidade,
pelo estilo, que traz um estilo industrial muito bacana e que pode ter uma questão moderna junto, que a gente gosta muito, e também pela velocidade de execução, pelo custo, por ser mais barato. Então a gente está considerando fazer uma casa de container. Pode ser que a gente faça, pode ser que a gente use outra técnica também sustentável, também de acordo com os nossos valores. E eu estou trazendo essas ideias diferentes, que eu digo que tem possibilidades que são magníficas, justamente para romper com os padrões, para você ver que dá para ir muito, mas muito além e pensar a sua casa dentro do que você precisa e não dentro do que é padrão. Bom, eu falei da estrutura da casa, né? Um geralzão dessa casa. Agora eu quero entrar numa questão que são os cômodos. Sempre que alguém está pesquisando uma casa para comprar, é muito normal a pessoa avaliar o preço e o checklist de itens que tem naquela casa. Tem uma suíte, tem 2 banheiros, tem 2 quartos, tem tantas salas, tem isso e aquilo, e a pessoa se apega ao número de coisas que tem 2 vagas de garagem, enfim, e acaba esquecendo de pensar o seguinte: primeiro, o que desse checklist está alinhado com o essencial na sua vida? Porque às vezes você não precisa de 3 quartos. Você precisa de 2. Só que, mas essa aqui ela é um pouco mais barata e tem 3 quartos. Aí eu posso ter um quarto de depósito, um quarto de visita. E você começa a arrumar ideias para um quarto que você nem precisava. Então esse checklist ele tem que ser olhado com muito cuidado e alinhado com o essencial. Mas muito mais do que isso. Se você é uma pessoa que valoriza espaços na sua casa, você precisa conhecer essa casa e ver se a sala, os quartos têm o espaço que você precisa para brincar com seus filhos, para receber suas visitas, ou mesmo para você estar relaxado, estar tranquilo. Esses ambientes têm a iluminação que você precisa. Você quer uma casa com cozinha integrada, com a sala de estar, tudo no mesmo ambiente? Você é sozinho? Ou é só você e a sua mulher, é só você e o seu marido? E você pensa em ter uma estrutura toda aberta, que até o quarto é aberto, ou o quarto já vira sala também, porque você quer algo menor, mais reduzido, com menos coisas, e o seu quarto pode virar sala, enfim. Pense nesses cômodos dentro do que você precisa, dentro do seu estilo de vida. Às vezes, um conceito aberto de cozinha é algo que brilha aos olhos de muitas pessoas, e realmente é bonito e é um conceito legal, só que às vezes para algumas pessoas não funciona. Às vezes a pessoa precisa que seja isolada a cozinha por alguma razão. Então é importante que a gente sempre olhe para aquilo que é valoroso para a gente, não o que os outros dizem que é bacana ter, ou que parece ser mais pomposo dizer que tem 3, 4, 5 quartos na casa. Então percebe como existe uma infinidade de possibilidades só em olhar para a estrutura e em olhar para os cômodos dessa casa. Certamente você vai encontrar a casa que reflete os seus valores, que é a casa essencial para você e para sua família. E depois que você olhou para essa casa enquanto estrutura, enquanto cômodos, tem um outro olhar que não está relacionado aos objetos, mas que está mais relacionado à criação de um ambiente, que são os móveis dessa casa. Se eu falar em sala de estar para você, muito provavelmente a imagem que vem na cabeça é um rack com televisão, uma mesa de centro, um tapete, sofá e poltrona. Isso é uma sala de estar, certo? Mas e se tiver um ambiente que tem um tapete muito apeluciado e tem várias almofadas e tem um vaso de planta e só? Não pode ser uma sala de estar? Por que a gente é obrigado a ter um sofá se às vezes o que a gente prefere é deitar no chão, num chão fofinho, com um tapete apeluciado, com almofadas gigantes e tal? Porque muitas vezes a gente vai em lugares que tem esse ambiente e a gente diz: nossa, que lugar maravilhoso, que delícia, que legal e tal. E às vezes esses lugares são até empresas. É a área de lazer, é a área de relaxar dos funcionários dessa empresa. Muitas vezes acontece, a gente vai visitar e deita lá naquelas almofadas e acha aquilo magnífico. Se isso é tão valoroso pra gente, por que não pode ter na nossa casa? Por que tem que ser um sofá? Por que tem que ter uma televisão na sala se você não gosta de assistir TV? Talvez para você a mesinha de centro faça sentido porque você gosta de montar quebra-cabeça com a sua família ou jogar jogos de tabuleiro sentado no chão. Aí sim, mas talvez uma mesa de centro não faça sentido para a grande maioria das pessoas. A mesa de centro ela é a protagonista da topada do mindinho do pé num objeto, é sempre numa mesa de centro. Então talvez tira ela logo dali se ela funciona só para botar um copo eventualmente. Arruma outro mecanismo para deixar esse copo. Entende? Mas as pessoas querem colocar porque ter uma mesa de centro configura na cabeça de muita gente
uma sala de estar. E a minha visita, o que ela vai dizer se a minha casa não tiver um sofá, uma mesa de centro, uma TV e um aparador do lado do sofá? A gente não pode se preocupar com a visita a esse ponto. Primeiramente, a nossa casa tem que ser pensada para a gente que vai estar todos os dias ali desfrutando daquele espaço. Aquele espaço precisa beneficiar a gente, elevar a nossa autoestima, elevar a nossa motivação diária. Não quer dizer que você não vai pensar na sua visita. Obviamente, independente dos objetos que você escolha para os seus ambientes, eu estou usando aqui a sala de estar como exemplo, você vai criar um ambiente aconchegante, onde também a sua visita vai se sentir bem naquele espaço. Mas os seus ambientes devem ser pensados para você e para sua família. Enfim, é uma infinidade de possibilidades, mas o importante é que você tenha um ambiente, um lar, que ele esteja assim alinhado com os seus valores e da sua família, assim como o que é essencial para vocês. Isso porque o minimalismo é sobre autoconhecimento, é sobre olhar para você e saber o que é genuíno para você, o que é importante de verdade, quais os seus valores, o que é essencial e como colocar isso em prática em todas as áreas da vida. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo é relevante e não só eu saber, mas também o YouTube entender que esse conteúdo deve chegar para mais pessoas, tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.